Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda. Você confere agora o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos a favor de manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina para viajantes que chegarem ao país. A decisão de Barroso foi tomada no último sábado, dia 11 de dezembro, e atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. A maioria dos ministros acompanhou o voto de Barroso, mantendo a exigência do passaporte, mas estabelecendo que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que viajaram para o exterior depois do dia 14 de dezembro e não mostrarem o comprovante de vacinação ao retornar, deverão apresentar teste negativo para a Covid e fazer quarentena de 5 dias, que somente se encerrará com um novo teste negativo. O ex-ministro da Justiça, André Mendonça, toma posse nesta tarde como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia presencial deve ser restrita. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça vai ser empossado no Supremo Tribunal Federal para a cadeira de Marco Aurélio Melo, que se aposentou ao completar 75 anos. Mendonça tem 48 anos, é pastor presbiteriano e chefiou a AGU e o Ministério da Justiça. Indicado pelo presidente, Mendonça foi sabatinado e aprovado pelo Senado no início do mês por 47 votos a 32. A cerimônia tem participação restrita de autoridades e convidados por causa da pandemia de Covid-19. Bolsonaro informou ao Supremo que fez exame e testou negativo para o coronavírus e que vai comparecer à posse. Todos os participantes devem apresentar o cartão de vacinação ou comprovante de exame RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do evento. A previsão é que cerca de 60 pessoas estejam no plenário, entre ministros em exercício e aposentados, presidentes da República, Câmara, Senado e tribunais superiores, além de convidados pessoais do novo ministro. A Defesa Civil da Bahia reconheceu a situação de emergência em mais 20 cidades. Ao todo, mais de 220 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes em 51 municípios. A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no estado nordestino e publicou o alerta no Diário Oficial da União. Há vários dias, a Bahia vem sendo castigada por chuvas intensas que deram uma trégua. Mas, segundo as previsões meteorológicas, os temporais poderão voltar a partir deste domingo, principalmente no sul e centro-oeste do estado. O norte de Minas Gerais e o Espírito Santo também deverão ser atingidos. Segundo o último balanço, além dos mortos e feridos, mais de 6.300 moradores de várias cidades estão desabrigados. O nível das hidrelétricas brasileiras está em recuperação e não existe possibilidade de apagão ou racionamento de energia no ano que vem. Segundo o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Sioc, as chuvas estão aumentando o nível dos reservatórios. E a China suspendeu o embargo à carne bovina do Brasil. O setor comemora e prevê aumento nas vendas. O Brasil comemora o fim do embargo da China à carne bovina produzida no Brasil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A China havia suspendido as exportações da carne brasileira no começo de setembro, após o país relatar 2 casos atípicos da doença da vaca louca. A nota publicada nesta quarta-feira diz que o fim do embargo é resultado positivo da estreita coordenação do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores, tanto no Brasil quanto em Pequim, e decorre também do diálogo com autoridades chinesas mantido desde o primeiro momento. Mesmo com o embargo de cerca de 3 meses, a China comprou mais de 3,8 bilhões de dólares de carne brasileira ao longo do ano, o que totaliza 46% das vendas globais, segundo o Ministério da Agricultura. Para a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o período de embargo trouxe perdas significativas. O prejuízo para o setor só não foi maior porque as vendas foram expandidas para outros mercados. Nos últimos 3 meses, a queda em termos de volume foi de cerca de 130 mil toneladas. A gente acabou aumentando as nossas vendas para outros países, Estados Unidos, Chile e outros, mas só se a gente pegando os 3 principais países que aumentaram, os maiores aumentos que a gente teve
de compras de outros destinos, isso deu cerca de menos de 31 mil toneladas. Então não compensa essa perda muito grande que teve. Se a gente olhar o acumulado do ano, a China veio comprando mais do Brasil, então o que compensou um pouco essa queda dos últimos 3 meses. Houve uma queda de janeiro a novembro de 7% em termos de volume e um crescimento de 8% em termos de valor. Aí pode perguntar, achar estranho que teve esse crescimento de valor, mas é porque se a gente comparar setembro e agosto especificamente, e julho também, o aumento que teve no valor das exportações para a China de carne bovina foi muito grande. Então isso acabou compensando um pouco essa queda que teve agora nos últimos meses. A CNA também acredita que para os próximos meses o preço da arroba do boi gordo deve aumentar para atender a demanda da China. A Frente Parlamentar da Agropecuária emitiu nota onde agradece o empenho da ministra Tereza Cristina e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, pelo trabalho para a retomada das exportações da carne bovina brasileira. Diz ainda que a organização internacional que acompanha a saúde animal reafirmou o status brasileiro de confiabilidade. E ainda falando da China, o país onde surgiu o novo coronavírus há quase 2 anos, anunciou hoje que atingiu a marca de 100 mil casos desde o início da pandemia. Apesar de alguns focos esporádicos, o país asiático conseguiu conter a propagação do coronavírus em seu território desde 2020. O país foi o primeiro a anunciar o surto do novo coronavírus, que teve início na cidade chinesa de Wuhan há quase 2 anos. Enquanto outros países, como o Reino Unido, registram recordes de contágios em meio a uma nova onda da doença, a China, com 1,4 bilhão de habitantes, registra dezenas de casos diários, muito abaixo dos balanços de outras nações. Ao todo, o país contabilizou 4.636 mortes pela doença. A população retomou uma vida quase normal graças a uma política drástica de prevenção. Os cidadãos chineses podem frequentar normalmente restaurantes, lojas, hospitais, locais turísticos e escritórios, mas devem apresentar um código de saúde verde em seus smartphones. O país se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2022 em Pequim. Essa edição fica por aqui, mas às 11 da manhã eu volto com mais informações e um alerta para os donos de pets. Estamos chegando no período mais difícil para os cãezinhos, o fim do ano. Eu volto em menos de 1 hora com dicas para você proteger o seu amiguinho dos fogos de artifício. É daqui a pouquinho, te espero.